A gente pensa, muitas vezes, que quando eu tenho, por exemplo, esse problema, né, de joelho, alguma limitação instalada, eu acredito que eu não posso fazer exercício porque eu acho que o exercício pode me machucar mais. E é uma crença muito forte, que a gente acredita, poxa, se eu tenho um problema, uma limitação instalada no joelho, eu não posso fazer mais nenhum outro exercício, né? Eu não posso fazer nenhum outro movimento. Primeiro eu preciso falar pra vocês, né? Todo mundo aqui fala pra mim, ah, Bia, eu tenho problema do joelho, eu tenho limitação, eu não consigo treinar, eu não posso treinar porque alguma vez alguém me disse, né, que eu tenho algum problema de joelho e aí eu não posso treinar, né? E aí o que acontece, gente? Primeira coisa, vocês precisam entender o seguinte, quando vocês acontece alguma coisa, né, no joelho de vocês, seja porque você deu mau jeito, ou seja porque você teve uma condromalácia, uma condropatia, algum problema aí que desencadeou ao longo do tempo com relação ao seu joelho, o que aconteceu? Você foi no médico, né? E aí, quando você chegou lá no médico, o que o médico falou pra você? Olha, fulano, você não vai poder mais fazer agachamento, você não vai poder fazer exercícios que tenham impacto, né? O que ele te indica ali, na hora que ele faz todo o diagnóstico, ele indica você a fazer o quê? Vai fazer uma hidroginástica, vai fazer uma yoga, vai fazer um alongamento, mas treinos de alta intensidade, por exemplo, você não vai poder fazer. Só que o problema é que ele não tá te barrando pro resto da vida. Ele simplesmente vai te dar o diagnóstico naquele momento. Ele não vai falar pra você assim, ó, isso daqui ele tem um prazo de validade, ou seja, vai começar hoje, né, no momento agora, e depois você vai poder voltar. Ele não fala isso pra você, ele só fala que você não pode fazer. E aí, o médico é uma autoridade, médico é o quê? É uma pessoa que fala algo forte ali, firme pra você, e você o quê? Vai acatar o que ele tá falando, né? Você não pode descartar o que o médico tá falando, ele é uma autoridade. Então, quando ele fala pra você que você não pode fazer exercícios que tenham movimentação ou impacto no joelho, né, como agachamento, salto, polichinelo, burpee, todos esses exercícios, o que você pensa? Poxa, eu nunca mais posso fazer, a palavra final foi dele, né, deu o veredito ali, acabou, eu não posso mais fazer nenhum exercício que tenha esse tipo de movimentação. E aí que tá o problema, aí que mora o perigo, né, porque daí você acaba se privando desses exercícios e você acaba se privando de fazer as coisas que você precisa fazer para conseguir emagrecer e perder a barriga, né? Porque a gente precisa movimentar. Eu já falei aqui algumas lives passadas para vocês que quanto mais músculo e mais articulação envolvida eu tenho, mais gasto calórico eu vou gerar ao longo do tempo. Então imagina, né, quando você barra, quando você impede que isso aconteça porque você parou de fazer determinado exercício, né? Isso não rola, gente, não acontece. Vai acabar diminuindo com certeza o seu gasto calórico. E aí, a culpa não é em si do médico, né? Ele não é um cara chato ou ruim por ele estar te dando esse diagnóstico. Ele vai te dar o diagnóstico, mas você tem que sempre perguntar para ele, tá bom, doutor? Então, em quanto tempo eu posso voltar a fazer esses exercícios? E aí ele vai te dar uma data, né? Ele vai falar para você, olha, você não pode fazer agora, mas você vai conseguir fazer daqui tanto tempo, se você fizer uma boa fisioterapia, uma boa recuperação, você vai poder voltar a fazer esses exercícios, a fazer esse movimento. Então, o primeiro de tudo é que você não foi preparada para perguntar isso pro seu médico. Então, sempre quando acontecer alguma coisa nesse sentido, que você for parar lá no ortopedista, por exemplo, você vai virar para ele e vai perguntar, né? Você vai virar para ele e vai perguntar o seguinte, olha, doutor, então em quanto tempo eu posso voltar? Em quanto tempo eu posso voltar aqui para me exercitar? Eu posso voltar a fazer esses exercícios? E aí ele vai te dar essa resposta, tá? Outra coisa que acontece muito, né, que eu vejo assim com muita recorrência, é que as pessoas pensam assim, pô, por conta dessa crença que ela tem de que o médico falou, ela não cogita a possibilidade de ela testar outros exercícios depois que ela saiu da fisioterapia. Porque na maioria das vezes, o que acontece quando a gente tem um problema de joelho? A gente vai pra fisioterapia, né? O médico te indica ir pra fisioterapia. E você tem mesmo que ir pra fisioterapia, porque é lá que você vai fortalecer aquela musculatura, você vai melhorar os tendões, alguns tecidos ali de ligações, né? Como, por exemplo, ligamento, tendão, enfim. Então, você vai melhorar a fáscia muscular, vai melhorar um monte de coisa ali naquele momento. Mas, você, por conta dessa crença do que o médico falou, você fica com medo de testar.
E aí, se você não testa, como é que você vai saber se você tá pronto ou não para poder fazer agachamento, se você tá pronto ou não para fazer polichinelo, se você tá pronto ou não para fazer um salto, né? Então fica complicado quando você fica com esse medo de testar. E uma coisa assim que eu vejo muito é, por exemplo, quando vocês têm filhos, né? Todo mundo aqui teve filho uma vez, ou se não, teve a mãe, né, gente? E a gente sempre escuta o quê? Ou você vai falar ou você vai ouvir isso. Filho, coma esse alimento aqui. O que o filho vai falar? Eu não gosto. Aí você fala o quê? Você nem experimentou. Então, como que a gente pode falar, né, que eu não gosto de alguma coisa se eu nem dei a chance de experimentar, de ver, de sentir a textura, o sabor daquele alimento? Então, quando a gente está falando de problema de joelho, é a mesma coisa. Como que eu posso virar e falar, você não pode fazer ou eu não posso fazer, se eu não testei aquele movimento? Se eu não testei fazer aquele exercício para eu ver, será que eu tô apta ou não para fazer? Eu só posso tomar essa decisão a partir do momento em que eu vou e eu realizo aquele movimento, eu realizo aquela série, realizo aquela execução, e aí sim eu sei se eu tô pronta e se eu tô apta para fazer ou não aquele exercício. Aí eu vou testar por graus de dificuldade, por graus de dores, e a gente já vai entrar nesse ponto aqui, tá joia? Uma coisa que vocês têm que levar em conta, gente, eu falei isso pra vocês aqui durante a semana sobre a escala da intensidade, né? O que é a escala da intensidade? Eu tenho lá de 0, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou até agachar aqui, ó, 8, 9, 10. Essa daqui é a escala da intensidade, com um pouco torta aqui, né, gente? Mas acho que tá dando pra vocês enxergarem aqui. Então, essa daqui é a escala da intensidade, né? Então, 0 é quando o treino, ele tá super fácil, tá tranquilo, eu não tô sentindo nada, né? E o 10 aqui, gente, é hard, tá muito difícil, eu não tô conseguindo fazer, o coração já tá saindo pela boca, meu Deus do céu, socorro, vou ter um infarto, né? Quando a gente tá falando de limitação de joelho e a gente tá falando de dor, tá? Relacionado à dor, eu também preciso ter essa escala. Então, eu também preciso fazer uma escala de 0 a 10, aonde 0 eu tenho muito pouca dor, tá? E 10 eu tenho muita dor. Então, quando eu saí do processo lá que o médico me deu, o diagnóstico, que eu fiz a fisioterapia, né? Ou às vezes você nem chegou aí no médico, alguém só te falou, ei, fulana, você não pode fazer agachamento, hein? Ó, você não pode fazer não sei o quê. Sempre tem as pessoas que vão diagnosticar a gente, sem ser médico ou não. Às vezes nós mesmos vamos fazer isso, sabe como? Dando um Google. Quem nunca deu um Google, né? Foi lá, procurou no Google, tô com dor no joelho, o joelho tá estalando. O que aparece lá? Não faça mais agachamento, não faça movimentos com salto, vai fazer hidroginástica, vai fazer yoga, vai fazer pilates. Não é assim que acontece quando você procura na internet? Então é a mesma coisa que acaba acontecendo nisso. Então você tem que fazer essa escala de 0 aqui, ó, tá muito dolorido, 0, tá muito tranquilo, eu não tenho dor, tô fazendo exercício tranquilamente, e aí o 10 é quando aquela dor, ela tá super insuportável, eu não tô conseguindo executar o movimento, dói na alma, dói no osso, dói em tudo, e eu não faço esse movimento, tá? Então você tem que ter essa escala, é igual a escala da intensidade, você só vai trocar pelo fácil, você tira o fácil e coloca sem dor. Então ele fica assim, ó, se na escala da intensidade é a palavra fácil, você vai colocar aqui, sem dor, tá? E se daí no 10 lá é muito difícil, você vai colocar muita dor. Essa é a sua escala. E aí quando você for realizar o movimento, quando você estiver fazendo o movimento, você vai se perguntar e você vai se dar essa nota. Tá fácil? Tá sem dor? Como é que tá essa dor? E aí, gente, quando é muita dor, é aquela dor que você não se movimenta, é aquela dor que tá doendo muito o seu joelho, você não tá conseguindo realizar aquela movimentação. E você tem que ser muito fiel a essa escala, porque às vezes a gente tem aquela coisa assim, ai, como é que tá? Porque isso aqui é tipo termômetro, tá, gente? Isso aqui é termômetro. Só que aí às vezes fala assim, nossa, Bia, tá doendo muito o meu joelho. Daí eu falo assim, mas você tá andando? Tô, ué, então não tá com essa dor toda, entendeu? A gente às vezes viaja na maionese, que a gente não tem muita noção, não conhece muito o nosso corpo, aí acredita que doeu muito, né? Igual quando a gente faz agachamento e dói a perna, acha que machucou, mas não foi machucada, porque você treinou a perna, então ela vai gerar dor, né? Porque teve inflamação local. Então é a mesma coisa que quando a gente tá falando de dor, você precisa primeiro sentir essa dor, sentir no seu corpo, auto se conhecendo, né? Porque senão tudo pra você vai virar dor. Estralou,
é sinônimo de coisa ruim, né? Teve uma fisgada, é sinônimo de coisa ruim, é dor, enfim, você vai ficar atrelando essas coisas quando na verdade não é, tá? Então a gente vai entrar aqui na parte central aqui da situação, que é o seguinte: muita gente fala assim pra mim, beleza, Bia, você falou aqui dessa escala de dor, eu achei super legal que você mostrou, eu vou começar a treinar a partir de hoje já com essa escala, né, porque eu acho que essa escala ela é boa para que a gente possa ter aí no nosso dia a dia, no nosso treino, mas existe uma coisa, Bia, que assim, eu ainda tenho muito medo. Quem não tem medo, gente? Se você vem de cirurgia, se você vem de alguma condropatia, condromalácia, se você tem tendinite, se você tem qualquer problema relacionado ao joelho, comenta aqui pra mim quais são os problemas que vocês têm aí no joelho. Comenta e escreve aí. Se você tem algum problema no joelho, gente, provavelmente você tem medo. Não tem como a gente falar de algum problema de joelho que não te cause medo. Você vai ter medo, tá? Não tem como. Então, ó, você vira pra mim e fala assim, beleza, Bia, eu não tenho dor, mas eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo de executar o exercício, eu sinto muito medo de fazer o agachamento, eu sinto muito medo de fazer qualquer exercício que envolva ali a articulação do joelho. Só que você não fez o teste. Lembra que eu falei pra você? Você precisa testar, aquela execução do movimento. Você precisa... Como é que eu vou falar que eu não gosto de abobrinha se eu nunca experimentei? Então, quando eu falo de exercício que envolve a articulação do joelho, é a mesma coisa. Como que eu vou falar que eu não sei fazer? Como que eu vou falar que eu não faço? Porque eu não experimentei ainda em fazer. E agora eu quero que vocês testem aí comigo, tá? Vocês têm cadeira aí perto de vocês? Eu preciso que vocês peguem uma cadeira. A gente vai testar agora um exercício juntas, ok? Peguem a cadeira aí de vocês e nós vamos testar. A primeira coisa que você vai fazer quando você pegar aí a sua cadeira é muito simples, gente. Você vai pegar a cadeira, deixa eu até abaixar mais a minha aqui, vamos ver se ela abaixa mais, ó, abaixou. Você vai pegar a sua cadeira e você vai sentar. Sentou? Agora você levanta. Agora você senta de novo. Eu tenho que ficar com cuidado da minha, que a minha ela gira, né, ó. Tenho que ficar mais atenta aqui, ó. Senta e levanta. Você não consegue fazer esse movimento? Sentando e levantando? Consegue ou não consegue? Porque até onde eu sei, você senta pra comer, você senta pra dormir, né, na cama, pra amarrar tênis. O que mais que você faz? Você senta e levanta. Então, você não precisa ter medo pra fazer agachamento, porque você já faz agachamento. Agora muda o cenário da história se você repete esse movimento e aí você sente dor. Você sente dor quando você senta? Você sente dor quando você levanta? Você sente dor quando você senta na cama, né? Você sente dor quando você senta na privada? A gente senta todo dia, né? Sente dor? Aí é outros 500. Porque daí quando você primeiro, qual é o passo? Primeiro você testa o movimento, testa a movimentação, certo? Aí você tem dois caminhos aqui quando você faz o teste. O primeiro caminho aqui da movimentação é o quê? É realizar o movimento sem dor. Se você realiza o movimento sem dor, é check. Beleza? Tá ok, tá maravilhoso. Agora, o segundo caminho que pode acontecer aqui é você testar a movimentação e ter dor. Encontrou dor, aí é não check, né, gente? Aí já era e aqui você vai ter que fazer alguma coisa. Quando você tem dor, qual é o caminho aqui que a gente leva você? Qual é o caminho? Ó, vou até escrever de costas que vai ser surpresa, hein? Minhas alunas sabem disso aqui, que eu falo muito, é lema do SECA. Adaptação. Adaptação. Nossa, Bia, então tem como eu treinar, fazer um exercício de agachamento, um exercício de afundo, salto? Se eu tenho dor, eu posso adaptar? Pode. Mas eu não vou ter menos resultado porque eu adaptei? Não. Porque você está adaptando para o seu limite. E quando a gente treina no nosso limite, eu aumento a intensidade, eu acelero o meu metabolismo. Compreende? Então é a mesma coisa, você vai fazer o quê? Você vai testar sua movimentação a partir de hoje. Se você tem uma limitação instalada no joelho, você vai primeiro testar. Testa o movimento antes de você se deparar com a matriz e falar assim, vixe, esse eu não faço. Vixe, esse aqui eu não consigo fazer. Parou com isso. Você vai olhar a matriz do treino, ou seja, todos os exercícios que estão ali escritos para você fazer, você vai virar e vai testar. Testou? Encontrou dor? Não encontrou dor. Então, maravilha, faz. Ai, Bia, mas eu tenho um problema de joelho. Meu amor, se você não encontrou dor, você pode fazer. Porque se você agacha e levanta todo dia, você pode fazer qualquer exercício, desde que ele não te cause dor. Agora, começou a causar dor, aí você adapta.
Entendeu? Aí você faz adaptação. E aí, como que você usa a adaptação, por exemplo, nesses casos? Quando for para você adaptar, você vai pensar qual é o músculo ou quais são os músculos que estão envolvidos nesse exercício. Então, se a gente for pensar no agachamento, eu tenho glúteo envolvido, né? Na hora que eu faço o movimento de agachar, eu tenho glúteo, eu tenho quadríceps, né? Eu tenho o que mais? De certa forma, eu tenho ali estabilizadores, né? Do meu core. Mas se a gente for pensar em foco mesmo, em foco de exercício, quais músculos estão envolvidos no agachamento? Se eu for pensar em foco, perna e glúteo, certo? Então, se esse exercício me causa dor quando eu tô fazendo um agachamento, se o agachamento propriamente dito me causa dor, eu faço uma adaptação. Por qual que eu posso adaptar? Eu posso adaptar por sentar e levantar da cadeira, que às vezes você ainda não tem a autoconsciência de fazer o movimento direitinho. Às vezes você joga muito o tronco para frente, mais o seu peso, o tronco para frente, a gravidade, e aí isso vai realmente direto no seu joelho, aí vai te causar dor. Mas quando você senta na cadeira, como é um movimento natural que o seu corpo já sabe fazer, você senta e levanta numa boa, sem problema nenhum, sem você sentir dor, sem nada. Então você consegue fazer. Outro exercício que você pode substituir, a elevação pélvica, né? Então você pode ir lá e deitar no chão e fazer um movimento, subir e descer no quadril. Bia, não sei qual que é a elevação pélvica, tarefa de casa para vocês. Vocês vão entrar, né, depois no nosso canal do YouTube, vai procurar lá, elevação pélvica, Seca 30, coloca o Seca 30 no final que vocês encontram. Tem todos os exercícios que eu falo aqui para vocês podem procurar lá. Então você pode fazer adaptação. O afundo é a mesma coisa. Se eu for pensar no afundo, né, com aquele movimento que eu troco, é um movimento onde eu troco a perna, né, e faço o afundo, agachando e voltando, né, como se fosse um agachamento, mas com movimentação para frente. Quando eu faço esse movimento do afundo, vocês podem procurar depois o afundo do mesmo jeito, bota no YouTube, afundo Seca 30. Quando eu faço esse exercício, se eu não tenho consciência corporal, eu tô jogando meu tronco para onde? Para frente. Se eu tô falando do afundo, né, se eu tô fazendo esse movimento aqui, ó, que é a passada, onde eu troco, se eu não tenho consciência corporal, a hora que eu tô fazendo a passada, eu jogo muito pra frente. Aí é lógico que vai doer o meu joelho, porque eu tô jogando meu tronco pra frente, tô jogando meu corpo pra frente. E eu tenho a ação da gravidade, aí vai impactar no joelho, aí vai doer mesmo, tá? Então se a gente for pensar nisso, com certeza vai doer o joelho. Mas eu posso adaptar. Por qual exercício eu posso fazer? Todo mundo aqui ajoelha pra orar, pra rezar, enfim. Acho que em algum momento todo mundo fica de joelho, né? O que você pode fazer aqui para substituir o afundo? Faz a ajoelhada normal aí no chão, você vai subir, ficou em pé, ajoelha de novo. Aí vai subir de novo, ficou em pé, aí ajoelha de novo, tá? Bia, mas eu ainda tô muito pesada, eu não consigo subir porque o meu peso tá tão grande ainda, né? É um peso maior, passei dos 90, 100 quilos, eu ainda não tenho força para subir. O que você vai fazer? Você vai pegar uma cadeira, pra quê? Pra ela te dar apoio. Então você vai fazer um movimento aqui, ó, ajoelhada no chão, segurando aí a sua cadeira, e ela vai te ajudar, ó, a ter o impulso para subir. E aí você tira a força do joelho. Por mais que quem vai estar trabalhando ali seja também essa articulação, mas você tá tirando um pouco da pressão do seu joelho, porque você tem uma ajuda. Se você tiver seu marido em casa aí na hora que você for treinar, você pode pedir para ele, ó, me ajuda a levantar. E a hora que você tiver abaixada, você dá a mão pra ele assim, ó, e ele vai te sustentar pra subir. E aí você pode fazer o movimento ele subindo com ele te puxando, né? Se você não tiver o seu marido aí, uma amiga, a vizinha, quem quer que seja que treine junto com você. Então você pode fazer essa movimentação, pedindo ajuda de alguém para fazer o movimento, tá? Então assim você também consegue fazer. E aí se você também não consegue fazer às vezes o afundo para frente, porque tem essa ação da gravidade, você faz o reverso, né? Como é que funciona o afundo reverso? Ele é para trás. E por que ele é bom nesse caso para quem tem problema de joelho ou tá voltando a fazer os movimentos? É porque ele não tem ação da gravidade para frente, te empurrando. Nesse caso, você fica posturada. E aí você consegue, ó, tá vendo? Eu tô fazendo um afundo, só que eu tô fazendo um reverso. Olha a minha coluna como é que tá. Ela não tá pra frente. Se eu tivesse fazendo pra frente, é meio que automático. Precisa de muita consciência, mas sem eu pensar, se você for testar aí comigo pra fazer, sem pensar, a hora que você vai pro afundo, é involuntário, gente. O corpo vai pra frente, porque é como se estivesse caindo.
entendeu? Agora, quando você vai para trás, é um movimento, ó, que não tem ação involuntária aqui do tronco para trás, entendeu? Então você consegue fazer. E ele também é um exercício que tira essa pressão do joelho, porque não tá te colocando para frente. E quando a gente coloca o joelho para frente, aquilo que eu falei, às vezes a gente dá uma passada menor, impacta mais no joelho. Então isso é uma possibilidade para você começar a fazer, tá? Então esse daqui seria a adaptação pro afundo. E aí, a gente entra na parte de exercícios com salto, né? Bia, mas eu não posso fazer polichinelo, eu não posso fazer polissapato, burpee, todos os exercícios que tem um salto, porque dói meu joelho, eu sinto dor. E aí, o que você vai fazer? Se você vai, lembra lá do passo a passo. Teve dor? Primeiro, pega o movimento. Qual que é o exercício? É polichinelo, polissapato, o que é? Pega o movimento, testa. Testou? Você tem duas saídas. Ou ele vai ficar sem dor, dá check, faz o movimento. Se não teve dor, não tem por que não fazer. Você já vai entender o porquê. Se você teve dor, aí você para e adapta e substitui por outro. Aí você vai trocar o exercício. E aí nesse caso aqui, por exemplo, de salto, eu vou fazer sem salto. Vamos supor que eu tô fazendo polichinelo. Todo mundo aqui fez o polichinelo de aquecimento um dia na educação física na escola. Qual que é o movimento? Ó, eu tenho salto aqui, né? Eu tenho a abertura das pernas aqui, abre e fecha braço lá em cima, então eu tenho esse movimento aqui. Só que se eu tenho um problema do joelho, na hora que eu salto, eu já sinto essa dor, eu testei o movimento, eu senti, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento sem salto. Então eu só vou abrir, ó, e fechar a perna. Ó, eu não preciso saltar. A mesma coisa vale pro polissapato. Se eu estiver fazendo polissapato aqui, ó, eu posso só alternar. Ó, eu não preciso fazer um movimento com salto. A mesma coisa o burpee. Não consigo fazer o burpee com salto. Põe a mão no chão. Põe a mão em cima e põe a mão no chão, ó. Mão pra cima, mão no chão. O que você faz? Mão pra cima, aí põe a mão no chão, joga a perna uma vez de cada pra trás e depois uma vez de cada pra frente. Eu não preciso saltar. Mão no chão, uma perna de cada vez, volto uma perna de cada vez. Simples, tá vendo? Então eu não preciso saltar, eu não preciso ter essa coisa de, se eu não conseguir fazer o exercício com salto, eu tô desacelerando meu metabolismo. Se eu não conseguir fazer o exercício com salto, eu não vou conseguir emagrecer. Isso é mito, gente. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, quando eu tenho mais músculo envolvido, quando eu tenho, uma quantidade maior de articulação ali, no caso, envolvida, é claro que o gasto calórico vai ser maior. Só que se você tá treinando no seu limite, se você tá treinando no máximo que você pode, ainda assim a intensidade vai estar alta. Então o gasto calórico também vai ser maior. Você só tá diminuindo ali, no caso, pela questão da intensidade no exercício. Mas se aquilo tá intenso já para você, você vai conseguir emagrecer e perder a barriga. Por exemplo, eu tenho minhas alunas, a Ana tem fibromialgia, ela faz quase tudo adaptado, ela conseguiu emagrecer e perder a barriga. A Kellen tem problema no joelho e tem problema no tornozelo, ela conseguiu emagrecer e perder a barriga. E eu tenho várias alunas aqui que todas elas conseguiram emagrecer e perder a barriga adaptando os exercícios, porque tinham alguma limitação instalada, tinha problema no joelho. E eu identifiquei que, a adaptação é uma coisa importante, eu preciso ter no meu treino. Se você não sabe adaptar, fica complicado. Porque daí seria, por exemplo, imagina você fazer abobrinha, dar para o seu filho comer, ele não gostou de comer abobrinha, mas só que ele precisa ter nutrientes que a abobrinha, ela tem. O que você faz? Você substitui por um outro legume que tenha a mesma porção nutricional, vamos dizer assim, da quantidade ali de proteína, de carboidrato, de nutrientes, enfim. Você substitui, mas você não tira aquilo da dieta, na alimentação do seu filho. Você só substitui o cardápio, entendeu? Então no treino tem que ser a mesma coisa, eu preciso substituir, eu não excluo nada, eu não tiro nada, eu só substituo. Porque senão você vai se ver cada vez mais olhando para uma ficha de treino e falar, esse eu não posso fazer, esse aqui eu não consigo ainda fazer. Porque às vezes você ou tem medo por conta do joelho, porque tem alguma coisa, ou porque ainda você não se sente segura. A gente pensa, muitas vezes, que quando eu tenho, por exemplo, esse problema de joelho, alguma limitação instalada, eu acredito que eu não posso fazer
exercício porque eu acho que o exercício pode me machucar mais. E é uma crença muito forte, que a gente acredita, poxa, se eu tenho um problema, uma limitação instalada no joelho, eu não posso fazer mais nenhum outro exercício, né? Eu não posso fazer nenhum outro movimento. Só que na real, gente, isso aqui tem que virar bordão para vocês. Exercício, na verdade nem é exercício, coloquei errado, é movimento. Movimento cura movimento. Eu vou até deixar junto, porque isso aqui já vai virar a nossa hashtag já. Movimento cura movimento. Então, quando às vezes eu penso assim, nossa, eu não posso fazer agachamento, eu não posso fazer, eu tô ignorando a possibilidade que um movimento, ele tende a curar outro movimento. Então, quando eu penso assim, eu não vou fazer, olha, só você não vai fazer se tiver dor mesmo. Mas, de fato, adaptando aquele exercício, você vai permitir que outro exercício cure o seu movimento. Então, se você tem problema no joelho hoje e tá com muita dor para agachar, quando você substitui por uma elevação pélvica, você está permitindo que a elevação pélvica fortaleça os músculos envolvidos na articulação do joelho. Você está permitindo que a elevação pélvica fortaleça de uma forma que você, depois de um tempo, consiga fazer o agachamento sem dor. Por quê? Porque movimento cura movimento. Se eu paro de me exercitar, eu vou enferrujar. Se eu parar de mexer a articulação do meu joelho, eu vou ficar o quê? Com muita dor, eu não vou conseguir. Aí ferrou tudo. Aí eu enferrujei de vez. Mas se eu continuo me exercitando, se eu continuo dando informação, eu estou permitindo que um movimento cure outro. E aí pode ser que hoje você não consiga fazer o agachamento, mas daqui 2, 3 meses, 4, 5 meses você consiga fazer. Pense igual a dobradiça de uma porta. Quando fica muito tempo fechada, enferruja. Só que quando eu vou colocando um lubrificante, se eu vou me movimentando aquela porta, ela não enferruja. Ela não vai dar problema. Então no corpo é a mesma coisa. Se eu continuar me movimentando, que seja aos pouquinhos, ainda assim eu estou me movimentando. E aí eu estou permitindo que o movimento cure aquele outro movimento que eu não consigo hoje fazer, que cure a minha articulação, porque eu tô fortalecendo. E aí teve uma pergunta uma vez, me perguntou, que daí ele falou assim, poxa, Bia, eu achava que eu não podia fazer um exercício porque eu tinha problema no joelho, eu achava que eu não podia fazer o afundo, porque ia machucar mais. E na verdade, gente, o que acontece é o seguinte, um exercício ele só vai ter o poder de te machucar mais se ele estiver te causando dor, porque a sua articulação ela não curou. Porque do contrário, se você não sente dor e se você faz o movimento tranquilamente, outro exercício ele vai vir para fortalecer aquela musculatura. E mesmo que a sua articulação, por exemplo, eu tô com a articulação desgastada, né? Eu já não tenho mais líquido sinovial aqui dentro do joelho, que é o nosso lubrificante, né, natural. Se tá osso com osso, por exemplo, ali naquele caso, aí chega uma fase que não tem mais jeito, né, gente? Chegou osso com osso, não tem cura. Não tem como ir lá e colocar uma outra almofada ali no lugar, para ter uma boa articulação, para o osso não serrar um no outro. Já foi, se consumiu a cartilagem, já era. Então não tenho como botar outra cartilagem ali no caso. Então o que eu faço? Eu vou fortalecer as musculaturas que estão envolvidas. Quadríceps, pata de ganso, posterior de coxa. Então todos esses exercícios que estão ali, ó, em volta, que eles têm inserção do tendão, ou seja, o final do músculo está inserido ali naquela parte do meu joelho, naquela articulação. Quando eu fortaleço essa musculatura que está em volta, eu não estou usando da articulação para fazer o movimento, eu estou usando do músculo. É como se fosse a bengala natural. Por isso que eu falo para vocês assim, ó, já viu gente que usa cinta para ficar posturada? Eu falo o que para as pessoas quando eu vejo usando cinta? Eu falo, olha, isso daí é uma bengala. É como se fosse uma bengala. Por quê? Porque você tem essa musculatura para fortalecer, para te deixar posturado. Você não precisa de uma cinta nesse caso. No joelho é a mesma coisa. Você não precisa de nada mais de tensor, essas coisas, para você conseguir realizar o movimento. Porque você tem esse tensor, né? Essa bengalinha no seu próprio corpo. É que você não está estimulando, não está fortalecendo da forma correta. E aí, claro, né? Se você não usa isso, claro que você vai acabar sentindo mais dor. Hashtag de hoje, movimento cura movimento. Se eu não posso fazer o agachamento, eu substituo. E eu tô permitindo que outro exercício cure
a minha articulação ali, meu joelho, que fortaleça para que eu consiga voltar a fazer. Isso não significa que você nunca mais vai poder fazer agachamento. É só uma fase que você tá ali em preparação e fortalecimento para conseguir voltar a fazer esse exercício. Então, beleza, gente, eu vou ficando por aqui. E lembrando, se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, se você não é inscrita no canal, não segue a gente nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, coloca lá a Seca30, começa a seguir a gente. Aqui no YouTube, como que você faz para acompanhar o nosso trabalho aqui? É simples, você vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, né, para você ativar as notificações de quando eu colocar um vídeo novo aqui, que é diariamente eu coloco um vídeo novo, vai sair a notificação para você, você vai saber e vai conseguir assistir, tá? Então essa é a melhor forma. Às vezes, né, eu dou uma informação ou outra para vocês por stories no Instagram e tudo, mas se você não segue o nosso conteúdo, tipo vídeo, não adianta, você vai acabar perdendo a informação, porque é aqui nos vídeos que eu sempre dou todas as informações para vocês, tá bom? Não se esqueça de compartilhar também, né, gente? Porque o que é bom e ajuda a mulherada a emagrecer e perder a barriga tem que ser compartilhado. Gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, valeu, fui!